A verdade que muitas pessoas, infoprodutores, mentores ignoram é que o marketing precisa do comercial. A gente vive uma realidade hoje dentro do mundo digital onde a gente vê a associação da estrutura comercial dentro desse mercado de infoprodutos e venda de mentoria cada vez mais necessitada para acontecer. E por que, Gabriel, isso acontece? E afinal também, quem é Gabriel? Vou te falar, mas fica comigo aqui que eu vou te mostrar como ter uma estrutura comercial dentro do teu negócio e utilizar também estratégias comerciais na tua atuação de Black Friday, Black November e qualquer atuação e campanha de marketing que você fizer dentro do teu negócio digital. Vamos comigo? Vamos falar sobre por que o marketing precisa do comercial. E eu sou o Gabriel Mor e vou estar te guiando, vou estar com você aqui junto com a Rubla para poder te mostrar como utilizar esse potencial que é o comercial dentro da tua estrutura. Ajudo hoje empresários a estruturarem marketing e inteligência comercial para o quê? Aumentar o faturamento, aumentar a escala e, claro, levar a mensagem a cada vez mais pessoas. E é isso que você vai ter acesso à aula de hoje. E, quem sabe, a melhor aula do YouTube que vai ter da Black November vai ser essa daqui, onde você vai ter coisas práticas para poder implementar dentro do teu negócio. Antes, aqui um pouco dos meus bastidores, alguns projetos que eu tive a oportunidade de trabalhar, de fazer parte ali, de estar dentro desse mecanismo por trás das câmeras, onde tudo acontece. Hoje eu estou do lado de cá, em frente a uma câmera, mas toda a minha jornada dentro do digital foi atrás da câmera. E toda essa jornada foi potencializando gigantes, grandes players dentro do mercado, em vários assuntos e vários pontos de marketing a comercial para fazer isso acontecer. E tive a honra de participar de projetos nobres, de bons projetos que levaram a verdade, que levaram soluções à vida das pessoas, e é que eu espero que seja o teu projeto também. Primeiro é o cenário do mercado. O que a gente está cada vez vendo dentro do mercado e a gente não pode ignorar? Se você estiver começando agora dentro desse mercado digital, é importante que você veja com muita cautela o que tem aqui, e não é para te desanimar. É para que você entenda a forma de começar certo, onde você consegue potencializar ainda mais os seus resultados. A gente vê cada vez mais empresas afogadas em marketing sem estratégia, queimando verba em anúncios para pessoas que não viram clientes. Hoje em dia não é só você colocar um anúncio, você precisa ter estratégia. Assim como tem várias aulas sobre estratégia aqui, dessa Black November, dessa trilha de aulas, você tem que assistir e colocar em prática, para não fazer uma campanha qualquer e sim ter direcionamento, saber como realizar isso. Times comerciais desorganizados, trabalhando muito, convertendo pouco, produtos lançados sem estrutura, que geram faturamento até no curto prazo. Talvez você já tenha vivido isso. Mas você não tem uma visão de negócio, você tem só um projeto ali dentro da tua empresa. Dependência de um único canal ou campanha, e quando para, o negócio entra em pane, para de funcionar. E a montanha-russa, sem previsibilidade de venda, sem clareza do que vai acontecer, do caixa que vai entrar, de como vai ser. E aí fica aquela coisa, tô rico, tô pobre. Um mês fatura, outro mês não fatura, que é uma grande dor que muitas pessoas hoje vivem dentro do mercado. O que eu vou te mostrar aqui é como ter potencializado a todas as estratégias de marketing que você teve aqui nessa jornada da Rubla, o comercial, associado a isso para potencializar o teu resultado. Antes de tudo, eu preciso explicar o que é uma estrutura comercial. Se você não tem, Gabriel, mas é só eu que vendo hoje na minha empresa, fica tranquilo. Dê uma olhada na estrutura comercial e você não precisa ter essa estrutura para começar. O que você precisa ter é uma estrutura básica para poder funcionar. E você vai crescendo, crescendo e vai montando cada vez mais uma estrutura cada vez mais forte ali dentro do teu negócio. Então a gente vê de um lado, eu vejo como um campo de futebol. Imagina um time de futebol. Esse time de futebol aqui, imagina só que a gente tem atrás do meio de campo, a gente tem uma galera que é o marketing. O marketing que prepara, que organiza os leads, que nutre, é o seu conteúdo dentro das suas redes sociais. Toda essa turma, o que vai acontecer com ela? Ela vai levar o lead, levar a comunicação para o meio de campo. E vai passar por uma etapa, muitas vezes, de qualificação, para poder entender se o produto que tem é para aquela pessoa ou não. Ou muitas vezes o marketing também qualifica, onde tem conteúdos específicos que atuam em dores específicas que acaba conversando com um público específico também. E a gente tem um SDR e o Social Seller ali, que são pessoas que atuam no processo de qualificação de lead. Ah, mas Social Seller também vende. Sim, eu vou te explicar o que é cada um desses setores e ele também pode vender. A gente vai entrar em cada um desses. E a gente tem na ponta que é o closer, ou o vendedor, onde eles ficam na ponta para poder fazer o goal, que é efetuar a venda de fato.
E a gente tem a liderança, que é como se fosse o técnico. A liderança é a pessoa que vai fazer com que a orquestra consiga tocar da forma como deve, que vai fazer o time funcionar de uma maneira organizada, de uma maneira funcional, de uma forma que realmente funcione. Que hoje o maior problema das operações é que muitas vezes tem pessoas, mas não funciona, mas não roda, mas não gera e não faz acontecer. Então vamos lá para eu te explicar o que é a estrutura comercial. A estrutura comercial que a gente tem pensa na liderança. Eu coloquei, faz a máquina girar. Gabriel, o nome mais bonitinho não. A verdade é essa, a liderança faz com que a máquina gire e que não pare, que não trave e que ela sempre funcione. Você tem que entender que, Gabriel, mas eu preciso ter um líder comercial no meu time. Não, eu quero te mostrar uma estrutura, porque mesmo se você estiver começando agora, que você seja muito grande a ponto de você ter uma estrutura comercial e você entenda como ter essa estrutura comercial e fazer do jeito certo. Vou te explicar o que é cada setor. A gente tem um social seller. Social seller, ele atua em redes sociais. Hoje, dentro do mercado digital, a gente tem social seller em 2 redes sociais. Vamos considerar dessa forma. Instagram, LinkedIn. Muitas pessoas usam também no LinkedIn, vai depender muito do negócio, mas focado mesmo dentro do Instagram, onde atua dentro do direct relacionando com pessoas, conversando, relacionando. E o social seller ele gera demanda para um vendedor ou muitas vezes ele vende também lá dentro do direct. Vai depender da sua estratégia de campanha. Ele qualifica, ele ativa e ele vende. Mas ele vai vender um produto caro lá? Comumente isso não acontece assim. O que acontece é que ele gera uma demanda e essa demanda é gerada para um closer, para um vendedor fazer o fechamento. Mas pode acontecer de você fechar dentro do próprio direct. E o social seller ele atua de 2 formas, onde ele atua ali lidando com os leads, ou muitas vezes o social seller é o próprio expert, onde ele relaciona com as pessoas. Gabriel, mas eu tenho pouco seguidor, eu tenho 5.000 seguidores, eu não tenho 1 milhão de seguidores igual fulano, ciclano, eu não tenho 100 mil. Imagina 5.000 pessoas dentro da tua casa. Imagina 5.000 pessoas reunidas juntos. O que eu quero te trazer é que, dependente da quantidade de pessoas que você tem, se você tem uma comunicação clara, uma comunicação assertiva, uma comunicação que fala para o teu público específico, você pode ter um social seller ali para poder atuar e relacionar com essas pessoas e entrar no processo de conversão e de venda. SDR ele funciona como um qualificador de leads. Então, basicamente, a gente gera uma demanda, o SDR ele entra em contato para poder qualificar, entender se o lead realmente é qualificado para aquele produto específico e depois marcar. Por quê? Para não encher a agenda do vendedor com reuniões que não fazem sentido acontecer. Então ele funciona como um filtro, ele é uma barreira que basicamente ele qualifica para que seja colocada energia onde tem mais potencial de resultado. A gente vai para um próximo que é o closer. As pessoas me perguntam qual que é a diferença de um vendedor para o closer. No time comercial todo mundo é vendedor, turma. Todo mundo é vendedor, todo mundo é vendedor. O ponto é, a diferença de um closer para o vendedor, conceitualmente aqui, que eu vou trazer para vocês, você pode ver de uma outra forma em outro lugar, mas que você entenda, é que o closer ele é uma pessoa mais capacitada para atuar com vendas de produtos ainda mais caros. É uma pessoa que tem uma capacidade de conversão de produtos caros. Uma pessoa que você vai sentar com outra, e geralmente ele faz videochamada de apresentação de um produto, num processo de condução orquestrado para poder converter produtos de 20, 30, 70, 120 mil reais. Entende? É diferente do que somente mandar o WhatsApp ali para poder vender um produto de 1.000, 2.000 reais. Num tirar pedido ou em qualquer fonte de atuação de relacionamento dentro do WhatsApp ou até mesmo por ligação. Ele atua com produtos mais caros e o vendedor ele acaba atuando de uma forma menos específica. Geralmente o closer ele fica preso a videochamada e o vendedor consegue fazer uma ligação ou mensagem dentro do WhatsApp. O pós-venda, ninguém traz isso, mas uma coisa que a gente busca sempre colocar nas operações que a gente atua é o pós-venda. Ele é parte do time comercial. Gabriel, que loucura! Tu faz do jeito que tu achar melhor, mas na minha visão, quando a gente tem um pós-venda, um sucesso do cliente, o suporte que seja dentro da tua estrutura, e ele tem uma visão comercial, ele facilita o teu processo de venda para alguém que já é o teu cliente. Porque a ideia é que o pós-venda ele atua no ponto de retenção e muitas vezes de upsell e renovação. Então, ele atua na retenção e ajuda muito no upsell e na renovação, porque ele entende, ele conversa com o cliente, ele tem uma visão comercial, ele sabe das dores, ele sabe do produto, ele sabe onde o cliente não está fazendo como deve ser feito. Então, ele tem mais dados e informações a respeito do que o cliente vive dentro do processo dele. Então, quando ele tem uma mente voltada para uma mente comercial, ele consegue contribuir nesse cliente. E tem uma coisa muito importante, vender é ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão para ela. Isso é vender.
Então, quando você entende que vender é ajudar, eu vou te ajudar a tomar a melhor decisão para você, para a tua vida, e eu entendo os problemas que você passa, as dores que você tem, e fica muito mais fluido disso acontecer. E não tem ninguém melhor do que alguém relacionado ao pós-venda para fazer isso acontecer. Que seja integrado pós-venda com o setor comercial, mas que tenha essa visão comercial. Quando eu falo de ser parte do comercial, é que quando você muda a visão das pessoas, mudar a visão do teu time, mudar a visão de como eu posso vender mais para essas pessoas, como eu posso escalar as minhas vendas com a estrutura que eu já tenho. É importante que você tenha essa visão. E, obviamente, ter ferramentas ali associadas dentro da tua jornada. É importante que você tenha um CRM, que basicamente é um ambiente onde você tem um relacionamento com o cliente. Então, basicamente, é gerenciamento do relacionamento com o cliente. Então, você relaciona com as pessoas no ponto onde você consegue entender a jornada de compra que ela está vivendo com você e você consegue ter uma melhor autonomia de propor soluções para o problema que ela enfrenta, porque você tem um controle maior de qual processo em que faz que essa pessoa está. Então o CRM ele é um auxílio ao time de vendas. Qual que é um CRM mais prático do mundo? Planilha. Ah, Gabriel, não tenho como contratar um CRM. Então faz uma planilha. Na planilha você coloca em cada coluna etapas do processo. Estou abordando essas pessoas, ativei essas pessoas daqui, pessoas na base, pessoas ativadas. Você pode vir com a próxima etapa que é relacionamento, conexão, pessoas ofertadas, link enviado, fechamento ou não fechamento. Você pode organizar de uma forma na planilha. É automatizável? Não vai ser, mas é uma forma que você tem de ter uma noção geral do que você tem na mesa. É importante que dentro de uma estrutura comercial você tenha noção do que eu tenho na mesa. Quantos leads eu tenho nessa campanha? Como que eu vejo o que eu tenho na mesa e como eu vou atuar? Isso eu vou mostrar para vocês aqui. Mas qual que é a dimensão que eu tenho de probabilidade de compra dessas pessoas? Eu tenho quantos alunos que estão encerrando uma turma de mentoria? Como que eu posso propor renovação para essas pessoas? Ah, próximo mês não sei o que faço. Às vezes você tem 100 mil reais travado dentro da tua base. 20 mil reais, 30 mil reais dentro da tua base. E principalmente agora que a gente vai entrar no Black November, é muito importante que você entenda que a gente está em um momento da história do ano onde todo mundo espera por uma oportunidade. Muita gente segura compras esperando uma oportunidade em novembro, porque já está no senso das pessoas. Todo mundo já entende que em novembro vai ter algo como oportunidade. E oportunidade não é só desconto. Oportunidade também está associada à oferta. Oferta é diferente de preço. Oferta é como você estrutura o teu produto, estrutura os entregáveis, estrutura o que você vai dar para aquelas pessoas que vão comprar. Que muitas vezes tem muito mais valor do que um desconto que você vai dar no produto avulso. Importante que você tenha visão sobre isso também. E essa, turma, é a estrutura comercial e o que cada uma dessas pessoas faz. E é importante que você tenha metas dentro da tua estrutura. Porque se você entrar para o jogo sem metas, não vai rolar. Se você contrata um time onde ele não tem direcionamento de metas para poder conquistar, não vai rolar. Não é claro. Não adianta a gente só ter fé. A gente tem que ter trabalho também. Fé é importante. Acreditar é importante, mas é importante ter estrutura também. Não tem como a gente crescer de uma maneira programada, de uma maneira acelerada, se a gente não tiver estrutura, porque senão vai ter colapso. Então é importante que você comece a ter uma visão dentro de um setor comercial com clareza do que pode ser feito e realizado de uma maneira clara, não é coisa extraordinária. Se eu virar para você e falar que agora, João, Lucas, Maria, você gostaria de próximo mês faturar R$1 milhão? Você gostaria nos próximos 10 dias desse mês você faturar R$1 milhão? Você vai falar que sim. Talvez 1 milhão para você é pouco, 10 milhões, 20 milhões. Você vai falar que sim, mas você tem clareza de como fazer isso acontecer? Então a primeira coisa que você precisa olhar para a tua estrutura é qual que é minha projeção de faturamento? Uma visão. Qual que é a meta, meu objetivo? Com isso você vai fracionar essa estrutura, entender como você pode pegar a estrutura comercial e colocar dentro disso. E quando você coloca a sua estrutura comercial dentro disso, você começa a desmembrar essas metas, como quantas abordagens diárias vai ser realizada, quantas ativações o social seller vai fazer, qual que é a meta por dia de geração de reunião, quantos que a campanha de marketing vai poder trazer de lead qualificado, qual que é a taxa de conversão que você espera dentro do seu comercial, e assim você trabalha vários desses números com muito mais clareza. Agora a gente vai falar especificamente da Black November e atuações que você pode fazer dentro da Black November e principalmente que dentro dessa estrutura da Black November como um todo, é muito importante que você aproveite e não perca o time para poder fazer isso acontecer.
E o que eu vou trazer para você aqui, ele vai servir na Black November e fora da Black November também, se você tiver essa visão dentro do teu negócio, das campanhas que você faz. Mas você está diante da melhor oportunidade do ano. Se seu ano foi uma bosta até agora, se seu ano não foi legal, se seu ano não foi da forma como você gostaria, a nível faturamento, tá? A gente está falando de negócios aqui, você está diante da oportunidade de virar o jogo. E eu fico muito feliz de trazer e estar aqui dando essa aula para você, porque a minha virada dentro do digital veio dentro de um Black November. Foi minha maior oportunidade, onde eu ganhei espaço, onde pessoas me conheceram através de resultados que foram gerados, onde eu consegui ter um faturamento realmente expressivo, um resultado, onde realmente o que importa é colocar dinheiro no seu bolso na ponta final e fazer, se você for um coprodutor, se você for expert, levar, propagar a tua mensagem e ser reconhecido por isso, remunerado por isso. Você está diante da melhor oportunidade. E nada melhor do que ter a Rubla também como parceira. E eu vou te mostrar aqui como utilizar dentro da tua campanha e também associado à estrutura da Rubla dentro do teu negócio. A gente vai falar sobre recuperação das suas campanhas e atuação comercial. Quando eu trago recuperação aqui, pensa no seguinte, atuação comercial. E como utilizar essa atuação comercial de uma maneira assertiva, de uma maneira onde você consegue acelerar os teus resultados. O ponto de comercial não é só sair chamando todo mundo, disparando mensagem para todo mundo. É importante que você tenha a estrutura de saber o que é cada etapa ou onde atuar primeiro para você ter maior probabilidade de resultado. Aqui a gente tem, dentro da estrutura, uma jornada onde a gente vem do quente para o frio. Onde a gente está falando de leads que são mais quentes. O que são leads mais quentes? Propensos a converter. Pensa no seguinte, fez o pitch. Vagas abertas. Quem são as pessoas mais propensas e qual a ação comercial que eu vou tomar agora para poder fazer acontecer? A primeira pessoa é vendas não aprovadas. Pessoas que tentaram comprar, mas o cartão não passou. Como assim? Pode ser por motivo 1, falta de saldo ali dentro. Motivo 2, erro na digitação dos dados do cartão. Às vezes a pessoa está ansiosa demais para poder comprar e erra. Motivo 3, você faz uma compra 2 da manhã, 1 da manhã e você geralmente não faz esse tipo de compra. Então o banco pode achar suspeito ali e acabar não aprovando a tua compra. São várias coisas que podem acontecer. Uma coisa muito boa, principalmente associada a isso dentro do mercado, que hoje a Rubla ela tem a maior taxa de aprovação de cartão. E para você que é infoprodutor e para você também que é produtor em si, que é expert, que tem os seus produtos, ter isso, principalmente quando você joga o jogo da escala, é muito importante. Porque quando você tem uma taxa de aprovação alta dentro da plataforma, por parte da plataforma, isso facilita muito o teu processo, porque você não precisa deslocar alguém do comercial para poder atender, porque a compra vai ser muito mais fluida. Mas voltando aqui, quando a gente fala sobre vendas não aprovadas, a gente tem que atuar primeiro nessas pessoas. Se eu abrir carrinho agora, as primeiras pessoas que eu vou atacar vão ser essas, para poder entender como que eu ajudo essas pessoas a tomarem uma decisão. Para entender como que eu ajudo essas pessoas a concluírem a compra delas. Porque elas querem comprar, elas só não conseguiram. Então é a primeira turma para poder entrar em contato. Depois a gente tem a turma da compras em aberto. São as pessoas que geram Pix e não pagam, pessoas que geram boleto e não pagam. Essas pessoas que acabam gerando Pix e boleto, é importante que você entre em contato para poder lembrar elas do porquê. Vamos para um exemplo. Eu sou o Gabriel. E vamos supor que o teu nome é Rafa. E aí, Rafa, quando você acabou de comprar, você tentou comprar, você gerou um Pix. Eu vi que passou 10 minutos e tua compra não foi concluída. Como que eu entraria em contato com você? A primeira coisa dentro de uma comunicação, e eu vou mostrar para vocês esse processo aqui, é chamar a atenção. Mas a primeira coisa que eu faria era te parabenizar. Fala, Rafa, tudo bem? Aqui é o Gabriel do time de fulano de tal. E eu tô passando aqui para te parabenizar. Muito, muito bem-vindo, muito bem-vinda a produto XPTO. A gente viu que você gerou o boleto, mas ainda não foi pago, que você gerou o Pix, mas ainda não entrou em confirmação no nosso sistema. E se soltar esse passo de confirmação, deu certo aí? Conseguiu concluir sua inscrição? É um tipo de comunicação onde você comunica parabenizando a pessoa pela tomada de decisão. E aí, já pagou? Não, não vou chegar para a pessoa, e aí, já pagou? Não, vou comunicar primeiro, parabenizar ela, porque ela já comprou. Ela só precisa pagar e fazer o fechamento. Caso ela não faça isso, a gente vai entender o motivo do porquê que ela não está fazendo esse fechamento e entender esse motivo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu vou atrás, porque eu queria reservar minha vaga. Você acompanha dentro desse processo para poder converter. É importante que vocês fiquem atentos a isso. E depois a gente tem um abandono de carrinho. Inclusive, toda essa estrutura aqui
É algo que você consegue, muitas vezes, vai depender muito do sistema, se você utiliza ou não, mas assim, de qualquer forma, na plataforma você consegue ficar lá extraindo planilha e extraindo a planilha entrando em contato com essas pessoas. Ou você pode fazer uma conexão de webhook, onde você conecta a plataforma onde gera essa demanda e automaticamente ele vai jogar para algum lugar, seja para uma planilha de forma automatizada, tá? Então a Rubla consegue fazer essa conexão, onde joga de forma automatizada para um CRM, joga de forma automatizada muitas vezes para uma planilha, muitas vezes você consegue fazer uma integração ali com a inteligência artificial para poder entrar em contato de forma automática com essa pessoa. Tem várias coisas que entram no mundo um pouco mais complexo, a gente não vai aprofundar nisso aqui especificamente, mas para você entender que tem como ser realizado também. E dentro dessa estrutura você pega o abandono de carrinho. O abandono de carrinho são os curiosos, é o curió, chamo de curió. Quem é o curió? O curió é o que vai lá ver qual foi, deixa o nome, e-mail e telefone dele lá, mas ele não compra, mas ele não dá o clique, mas ele, às vezes ele está curiando, às vezes ele está vendo o que está rolando ali. E o abandono de carrinho são pessoas que estão interessadas em alguma forma. Vocês entendem que dentro dessa ordem que eu trago aqui para vocês de atuação, o compras em aberto e vendas não aprovadas estão bem juntinhos ali, mas assim, é uma ordem de mais quente para mais frio. Entende que a pessoa que entra no carrinho e abandona, ela é uma pessoa, de certa forma, mais interessada de quem ainda nem entrou no carrinho ou nem viu a oferta? Por isso que a gente tem essa escala aqui, para você colocar energia onde você tem maior probabilidade de conversão. Então, dentro dessa estrutura, ao abandono de carrinho, é importante que você entre em contato com essas pessoas para poder entender o que aconteceu, entender por que ela não tomou a decisão ainda, entender o que falta para ela poder dar esse passo, entender qual é o problema que ela busca solucionar com o produto que você tem. A gente vai entrar em script e vai detalhar um pouco mais sobre isso. E levantadas de mão. Tem várias formas hoje de você fazer levantadas de mão. Por exemplo, imagine que no teu grupo de lançamento você manda lá, segue o link para poder se inscrever, garantir sua vaga, últimas vagas, últimas chamadas, você faz qualquer tipo de comunicação. Mas imagina que 10 minutos depois você manda uma cópia assim, coloca o emoji da interrogação, e coloca assim, precisa de ajuda? O fulano de tal do meu time está de plantão para poder atender e tirar todas as suas dúvidas a respeito do produto XPTO. Clique aqui e fale com ele. Clique aqui, mas não perca a tua vaga. Clique aqui, mas não perca a oportunidade de fazer parte. Então, todas essas chamadas que você pode realizar de comunicação, você pode fazer uma comunicação específica, onde você vai fazer com que as pessoas façam levantadas de mão. O que é levantada de mão? Imagina só, eu estou dentro de uma piscina, comecei a passar mal lá dentro, estou afogando, vou pedir socorro, vou levantar a mão, alguém me ajuda, socorro. E esse é o ponto que eu quero trazer para você. O ponto de fazer com que o seu lead faça a levantada de mão, que muitas vezes ele não vai fazer. Ele está meio na dúvida, ele não sabe se quer, se não quer. E aí, acaba que ele mesmo não tem força de fazer essa levantada de mão. Então é importante que você tenha isso. É importante que você faça com que o teu lead levante a mão. Ajuda ele. Lembra que vender é ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão para ela? É ajudar dentro desse processo até para levantar a mão. Então é uma coisa que você pode realizar também. E depois você tem toda a tua base. Que é a ideia de fazer com que toda a tua base ela levante a mão. Você pode fazer disparos via API oficial do WhatsApp, onde você dispara para toda a tua base e vai entender a demanda que vai ser gerada a partir da base que você tem. Ah, Gabriel, mas a minha base é 100 mil leads, a gente está sem budget aqui para poder fazer o disparo aqui, eu tenho 10 mil leads, eu tenho 1000 leads, mas pô, pode ficar muito caro. Deixa eu te explicar uma coisa. No marketing e também no comercial, tem um jogo que é o jogo dos testes. Então, ao invés de você pegar essa parcela grande da tua base, pega uma parcela menor, pega 15% dela e faz o teste para ver. Eu tenho certeza que aí você consegue operar e fazer isso acontecer. Ah, Gabriel, mas eu nem tenho lead. Então é na unha. É o WhatsApp na unha, chamando as pessoas. E fazer com que aquelas pessoas façam levantada de mão a respeito do teu produto. E dentro de toda essa estrutura, é importante que você tenha controle dos resultados que estão sendo gerados. É importante que você tenha uma visão se isso está funcionando ou não está funcionando. Uma coisa que facilita a vida de todo infoprodutor é que na Rubla, ela nos dá dados. Isso é extremamente importante para que você tenha uma visão do que está acontecendo. Dentro da Rubla, a gente consegue ver todo esse painel. É um jogo de dinheiro na mesa, turma. Isso ajuda muito para a gente ter uma visão, se a gente está deixando o dinheiro na mesa ou se a gente está atuando de uma forma assertiva para poder pegar o dinheiro que está na mesa ali de pessoas que chegaram quase lá para comprar e não compraram. E isso faz muita diferença dentro do teu processo, dentro do teu negócio, para facilitar tudo que você está vivendo na tua empresa. E os leads gerais. Outra coisa muito boa que você pode atuar também, principalmente no ponto de renovação, no ponto de uma nova oferta de produto, é que dentro da Rubla a gente consegue ver os dados de pessoas que são nossos clientes, que lá dentro a gente consegue deixar o nosso curso hospedado.
Você consegue colocar seu curso hospedado. Então, a gente consegue ter dados de entender o quanto as pessoas estão assistindo o nosso curso, o quanto engajado tá os nossos alunos. Ah, Gabriel, eu tenho 100 alunos. Imagina só que dos seus 100 alunos, você vê que tem 20 alunos que estão extremamente engajados. Poxa, imagina chamar esses leads, chamar esses alunos ali, esses clientes, falar assim, poxa, eu vi ali que você é nosso cliente do tal produto. Como que está sendo a tua experiência dentro desse produto? Onde você faz uma primeira comunicação para poder entender de qualidade, onde você entende como que a pessoa está a respeito do teu produto ali específico e você já conecta isso para poder ofertar um novo produto, para poder falar um pouco mais de uma oportunidade de algo que vocês estão fazendo. Quando a gente joga esse jogo, principalmente um jogo de dados, é extremamente importante que você consiga usufruir, porque não adianta só ter dados, você precisa usufruir também disso. Agora a gente vai falar sobre o processo de vendas. O que é um processo de vendas? O processo de vendas é quais são as etapas para eu poder conseguir converter uma pessoa e chegar na reta final ali no processo de conversão. Hoje a gente tem várias estratégias dentro do mercado, inclusive tem um livro que eu recomendo para você, que chama Spin Selling. É um livro maravilhoso, tá? É um livro principalmente para quem vende ticket alto, faz muito sentido. É um livro maravilhoso, você tem que ter de cabeceira, principalmente você que atua na área comercial. E quando a gente traz aqui a respeito do processo de vendas, vou te mostrar aqui as etapas dentro do processo de vendas para você fazer com que o teu lead converta, chega na ponta final. A gente vai ter vários tipos de lead. Geralmente dentro de um processo de lançamento ou de campanha específica, a gente tem um ponto que é, os leads fazem muita levantada de mão e muitas vezes a gente atua somente auxiliando ele numa reta final do processo de conversão. Só que muitas vezes a gente precisa desenvolver um pouco mais com o lead. E quando eu trago aqui para você esse processo, eu vou te explicar cada uma dessas etapas e como você utilizar isso dentro do teu negócio. É importante que você veja com clareza e que você pegue tudo isso que eu vou te mostrar e coloque, imputa isso dentro da tua realidade, que é o teu negócio, como ele funciona. Porque essa estrutura aqui é uma estrutura que eu não criei da minha cabeça. Uma estrutura que um dia eu estava dormindo e acordei, meu Deus, que sinal maravilhoso. Não foi isso. Essa é uma estrutura já utilizada há muito tempo por vários players dentro do mercado. Então é algo que cada um, de certa forma, acaba se atualizando ou colocando uma coisinha a mais ali que vai fazer mais sentido dentro do teu processo, mas o que você precisa entender é que é algo validado, algo que funciona de fato. E a gente dentro da estrutura, a primeira coisa em qualquer comunicação é a abordagem. O que é importante a gente ter dentro da abordagem? E tudo vai depender de você entender como que esse lead chegou para você abordar ele. Por exemplo, um lead que já é meu cliente, eu sei que ele é engajado, eu vou abordar ele perguntando, falando sobre qualidade, me apresentando. Um lead que eu sei que é um lead frio, que entrou pro lançamento ali, a primeira coisa que eu vou fazer com ele é chamar a atenção dele. Uma mensagem boa. Imagina só que eu sou o Gabriel, eu sou o expert, tá? Imagina só uma mensagem assim, que o João, que é do meu time comercial, tá entrando em contato com você, Lucas. O João vira e fala assim, oi Lucas, tudo bem? Aqui é o João, do time do Gabriel, e ele me pediu para eu te mandar uma mensagem. Ele pediu para eu poder entrar em contato com você. Tem um minutinho? O que o Gabriel quer comigo? São tipos de comunicação que eu quero trazer para você que precisa chamar a atenção da pessoa. O primeiro ponto de um contato na abordagem é chamar a atenção. E dentro da abordagem é importante que você tenha uma linguagem formal, uma linguagem que faça sentido, que querendo ou não, o comercial ele é uma extensão do expert. Então a tua comunicação precisa ser uma comunicação com clareza, sem muitas palavras abreviadas, se não fizer sentido para o teu expert. Não já chegar mandando áudio, a não ser que seja um áudio do expert, você manda assim, ó, fulano de tal mandou esse áudio para você. Isso é um ponto também de chamar a atenção. Mas o ponto principal que você precisa ter é a atenção do seu lead. É esse ativo. E a abordagem faz isso acontecer quando você está por mensagem. Quando você estiver por ligação, o primeiro ponto que você precisa fazer não é nem chamar a atenção. Porque chamar a atenção já foi a ligação, a pessoa atendeu. Você precisa criar conexão. Você precisa se conectar com o cliente. E esse processo de conexão com o cliente é o processo onde você pergunta de onde ele é, se está frio, se não está. Você entende um pouco ali de quem é o cliente, você se conecta com ele de uma forma mais amiga. E não só negócios, não só querer vender algo para alguém. É muito importante que você tenha clareza na tua abordagem a respeito da conexão. Você conecte ali com a pessoa. Mas retomando, nesse processo 1, nessa etapa 1 aqui, a gente tem dentro desse processo de abordagem, primeiros contatos, onde você faz também uma linha investigativa para conhecer um pouco mais a respeito dos problemas que o lead está enfrentando. Entendeu? Pô, o que te tomou a decisão de cadastrar para o desafio XPTO? Para a live XPTO que aconteceu? O que você buscava aprender lá dentro? Então são um tipo de coisa onde você vai extrair da pessoa as dores ou problemas que ela tem e ela quer solucionar. Não é perguntar quanto você fatura.
quanto faturou ano passado. Você tem que ter uma linguagem mais fluida. Pensa que é um papo, que é uma conversa, onde você conduz cada uma dessas etapas. Então é importante que na abordagem você tenha, de uma forma mais sucinta, tá? Que você tenha uma comunicação clara e assertiva, que você crie conexão com a pessoa e faça esse processo de investigação, de entender quais são os problemas que ela está enfrentando. Depois que a gente entende esse processo de problemas que a pessoa enfrenta, a gente entra na etapa apresentação, onde eu começo a falar do meu produto e apresentando soluções, apresentar também o que o meu produto faz de diferença dentro da vida dessas pessoas, onde o que meu produto soluciona de problema. E, de uma forma ainda mais assertiva, o que o seu produto resolve no problema que a pessoa tem. Pensa o seguinte, imagina só que eu tenho um produto onde eu falo a respeito de vendas online, sobre ter um negócio digital. Imagina que eu tenho esse tipo de produto. Eu entrei em contato agora e estou conversando com um advogado. Está querendo saber um pouco mais. A dor do advogado, muitas vezes, é saber como estruturar uma operação digital. E ele tem uma dor um pouco mais profunda. Muitas vezes a dor dele é ter mais tempo para a família, ou muitas vezes resgatar a família que ele já perdeu. A dor dele é um pouco mais profunda. Ele precisa quitar as dívidas, os problemas que ele enfrenta, e na advocacia, da forma como ele está lidando hoje com os clientes que ele tem, não vai funcionar. A gente não sabe. Cada um vai ter a sua dor de uma forma específica. O ponto que eu quero trazer para você é quando você entende o problema que a pessoa tem, o teu produto ele entra como um ponto de solução. Obviamente ele tem que resolver. Eu estou pressupondo que você tem um produto que resolve o problema. Meu produto ensina ele ter mais tempo para a família? Não. Mas meu produto é uma ponte para que ele consiga ter mais tempo para a família. Aí faz sentido. É importante que você conheça um pouco mais com quem você está falando para você conseguir trazer e elaborar coisas, assuntos a respeito do teu produto de uma forma que solucione o problema daquela pessoa. E essa é a etapa de apresentação. Você apresenta materiais, onde você mostra, até questão de depoimentos ali de pessoas que têm dores específicas ou parecidas ali a respeito do produto. E a gente entra numa próxima etapa que é de negociação. É quando a pessoa muitas vezes tem negócios que abrem negociação, outras não. É quando ele fala, cara, eu consigo pagar em 2 cartões. Ah, mas meu cartão não passou. Pô, sabia que a gente tem a solução de 2 cartões? Hoje dentro da Rubla tem a solução de 2 cartões. Que pra gente, como produtor, não faz diferença nenhuma. Se ele paga em 1 cartão ou 2 cartões, a gente recebe igual. O ponto principal é fazer com que o teu lead ou o teu cliente compre um outro produto, ele consiga ver viabilidade de compra do produto que você tem. E essa que é a etapa de negociação, onde você mostra para o teu cliente como você consegue ajudá-lo no processo de decisão. Ele já decidiu, ele só precisa de um empurrão agora, que é fechar. E é importante que nessa etapa de negociação você tenha essa clareza nesse processo de condução, de como tá ali, né? E negociar com o teu cliente. E a gente chega no fechamento, onde você tem objeções que muitas vezes ele vai trazer para você. Objeções, é importante que você isole elas, onde você entenda qual que é a verdadeira objeção do teu cliente. Será que é dinheiro? Será que é tempo? Será que ele não está tendo confiança ainda em você? É importante que você busque ter franqueza ali no ponto de contato para que você tenha um retorno sobre a verdade que o cliente tem, sobre a verdade que ele entende ou que ele está vivendo, para você entender o que está passando na cabeça dos seus clientes ou futuros clientes. Por isso que você começa a fazer perguntas para poder entender qual que é o problema. A clássica, né? Se dinheiro não fosse o problema, você estaria dentro? Se o valor não fosse o problema, você faria parte? Você entendeu que a solução XPTO é o que você precisa implementar na tua vida, no teu negócio? São alguns pontos de quebra de objeção. Porque dentro de um processo é importante que você vai pegando alguns sims também da pessoa, onde ela vai validando a tua metodologia, validando a tua forma de ver, a tua visão, para poder fazer com que chega no fechamento final. Depois que a gente sai do fechamento, é um processo de onboarding, que muitas vezes é um pós-venda, ou muitas vezes você parabeniza o lead. Esse onboarding aqui pode ser o próprio vendedor falando parabéns pela sua tomada de decisão, parabéns por esse passo que você está dando. E aí você pode perguntar, você conhece alguém que gostaria de ter essa oportunidade também, fazer parte do nosso ecossistema? Uma maneira fluida de pedir indicação para a pessoa. Ai, mas eu não sei como pedir indicação. É uma maneira que tem de se pedir. Você conhece alguém que tem dores parecidas, como você entendeu o nosso produto, você conhece alguém que também se interessaria ou precisa viver isso daqui, tem que fazer parte disso daqui, que a gente vai explicar um pouco mais como a gente está aqui, porque a gente quer pessoas como você, pessoas que buscam solução, cria empatia, cria relacionamento ali com o seu cliente, para conseguir ter uma fluidez para pedir indicação. Ah, mas eu tenho vergonha. Você não vai ter vergonha quando você tiver fluidez de comunicação. E dentro dessa estrutura, é muito importante que de tudo que a gente passou aqui, a gente falou sobre a estrutura comercial, a gente falou sobre formas de atuação na Black November e em outras campanhas, a gente falou sobre o processo de vendas, que é como vender ali de fato, conduzir uma conversa para poder vender. É importante que você tenha uma visão de o que vou implementar primeiro,
como vou implementar isso daqui, como vou construir as metas, o que eu preciso, e dimensionar o resultado que você quer ter e pode ter. Não adianta só acreditar, tem que acreditar e trabalhar em cima disso com clareza, porque não tem nada pior, principalmente se você for coprodutor e estiver ouvindo isso daqui, do que quebrar a expectativa de alguém. Desanima. Então, é importante, até mesmo você que é coprodutor, sempre setar a expectativa com o teu expert de maneira muito clara e transparente. Porque se ele esperar um faturamento de 300 mil reais, de 100 mil reais, você fatura metade disso, mesmo que você tenha um ótimo ROAS, a expectativa era outra. E organizar mentalmente na vida das pessoas as expectativas é muito difícil. Então até você que é coprodutor, tenha clareza disso. Ou você que seja produtor, que já desanimou, já saiu, já voltou, porque você não estava suprindo suas expectativas. Tenha um pouco mais de clareza na construção de suas metas para que você não desista. E faça dar certo. Água mole, pedra dura, turma. Tanto bate até que fura. Se você tem um produto de uma transparência, de um produto que realmente entrega o que promete, se você tem um produto que resolve problemas, você tem que fazer dar certo. É quase que uma obrigação moral de fazer isso dar certo e levar a solução para a vida das pessoas. E dentro disso, do todo, é muito importante que você tenha essa estrutura comercial, que você construa ou comece ou que entenda como funciona a estrutura comercial, que você já tenha pré-determinado com o seu time formas de atuação. Gabriel, mas eu não tenho um vendedor. Coloca teu time inteiro para vender, coloca teu editor para vender, faça ação de venda, mas não fique sem vendedor, procura freelancer para poder te atender, mas não fique sem alguém atuar dentro do teu time comercial, porque hoje não existe, não tem como, o marketing precisa do comercial. É uma coisa que não tem mais como ignorar. Ah, Gabriel, mas fulano de tal fatura muito e não tem comercial. Você é fulano de tal? Não tem como ignorar. Eu tenho uma premissa na minha vida que é, eu não ignoro resultado que as pessoas têm. E a metodologia utilizada. Por mais que eu não concorde, sempre tem algo bom para poder extrair das metodologias que as pessoas estão fazendo. Isso aqui é algo validado, que você pode executar. Então, execute, faça acontecer. Pega o processo de vendas, entenda como colocar isso e plugar isso dentro do teu negócio e coloque, mas só não deixe de fazer. E você está diante da melhor oportunidade, que é a Black November. E é isso, turma. Estou muito feliz. Sou o Gabriel Mó. E foi uma honra poder contribuir com você, contribuir com o teu negócio, contribuir na tua jornada do teu negócio, na tua jornada de infoprodutor, como mentor. Você faça acontecer e não desanime. É uma jornada que muitas vezes é árdua, mas quando tu acerta a mão, meu amigo, tu vai ficar muito feliz de fazer isso acontecer. Hora de voar e aproveitar essa Black November aí e fazer acontecer. E é isso. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. E aproveite toda essa jornada de aula que está acontecendo da Black November da Rubla. Eu assisti algumas aulas aqui nos bastidores, vendo aqui a turma, e está animal. Tem muito curso que não entrega o que tem aqui, tá? Tem muitos cursos aí que a turma vende aí dentro do mercado digital, que você já conhece, que não entrega. Então pega, implementa, faça acontecer, leve tua mensagem e fature bastante. Tamo junto, um grande abraço, valeu!